Em Atos 1, né, o versículo chave aqui, Atos 1, versículo 8. Vou ler só uma partezinha aqui. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Nesse versículo, Jesus fala que em toda parte da terra nós seremos testemunhas dele, e que isso realmente se realize em nossa vida, que a gente seja testemunha e seja usado grandemente pelo Senhor. Eu vou ler aqui em Atos 9, versículo 1 em diante. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ele encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para cá e me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer recuperou suas forças. Bom, Saulo, ele era um homem que ele tinha uma grande vontade de prender os cristãos, né, matar os cristãos. E ele até conseguiu, né, uma autorização dos principais sacerdotes de lá, né, e para prender todos os cristãos que ele encontrasse no caminho de Jerusalém. E ele conseguiu essa autorização. Quando ele estava caminhando, né, para Damasco, uma forte luz brilhou no rosto de Saulo, e essa luz veio acompanhada com uma voz que disse a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, tão espantado, ele falou: quem és tu, Senhor? Então a voz respondeu a ele: sou Jesus, a quem você persegue. Agora vai, que eles lhe dirão o que fazer. Saulo, com aquela luz toda nos olhos dele, ele com certeza deve ter fechado os olhos, porque ele não aguentava aquela glória inteira. Então, quando Saulo abriu seus olhos, ele percebeu que ele estava cego, não conseguia enxergar nada. Então, as pessoas que estavam lá com ele naquele momento acompanharam ele até
Saulo, ele ficou 3 dias cegos. E nesses 3 dias ele não comeu nem bebeu coisa alguma. Saulo, Deus na verdade, ele mostrou uma visão para Saulo, falando que um homem chamado Ananias iria à casa dele, impondo as mãos sobre ele, e ele seria curado daquela serpente, no nome do Senhor. Então, Deus, depois de dar essa visão para Saulo, ele foi e deu uma visão para Ananias, falando aquilo que ele tinha falado para Saulo. Ele falou: Ananias, vá até a rua direita, na casa de Judas. E quando você chegar lá, pergunte por um homem chamado Saulo. Ele é lá de Tarso. Aí, o Senhor falou que ele estava orando naquele momento, pois ele tinha mostrado aquela visão para Saulo, Ananias respondeu ele respondeu assim: Senhor, eu ouvi muita gente falar que esse tal de Saulo persegue os cristãos, prende todos os cristãos, e ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prendê-los todos. Então Jesus foi e respondeu: vá, Ananias, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha palavra aos reis e aos gentios. Então Ananias foi e fez exatamente como Deus mostrou na visão que ele deu para Saulo. Então Ananias foi, impondo as mãos sobre Saulo, foi e falou: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caiu como se fossem escamas dos olhos de Saulo, para provar que ele tinha realmente sido curado. Então, depois disso, Saulo foi batizado. Depois que ele comeu, ele recuperou todas as suas forças. A gente pode aprender muito nessa história. Porque como o Senhor fez Saulo, por exemplo, cair na real, ele faz a gente também cair na real, a gente perceber no que a gente está errando, no que a gente está errado. O Senhor, Ele quer todos os dias nos abençoar e nos encher do Espírito Santo. Como Ananias falou, impondo as mãos sobre Saulo, ele falou: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. As palavras proféticas de Ananias fez com que se realizasse na vida de Saulo. Saulo, conhecido como o apóstolo Paulo, ele foi um homem completamente cheio do Espírito Santo e foi uma grande testemunha do Senhor Jesus. Como, o título daqui, principal, testemunhas. O que nós devemos fazer para ser testemunhas do Senhor? Nós devemos, primeiramente, ter intimidade com o Senhor Jesus. Nós devemos fazer nosso máximo para o Senhor Jesus. E a intimidade com o Senhor Jesus faz com que a gente vá além. Nós devemos ter, além da intimidade, a fé e o amor a Deus. Porque isso faz com que a gente se aproxime do Senhor. Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, que tinha intimidade com o Senhor. Todas as missões que ele foi. Se ele ganhou almas para o Senhor, é porque ele tinha intimidade com o Senhor. E é isso que nós devemos ter, intimidade com o Senhor. Quando Paulo era preso, ele não precisava temer, ele não temia, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia que o Senhor estava do lado dele, com ele, e por isso ele louvava, exaltava o Senhor. Isso é amor a Deus. Nós devemos ter amor a Deus, se entregar por completo ao Senhor. Nós não devemos olhar as circunstâncias
O Senhor é maior que todas elas. Nós conseguimos vencer. Conseguimos vencer. Basta ter intimidade, fé, amor no Senhor. Vamos ser testemunhas. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite? O que o Senhor quer falar conosco em todos os momentos da nossa vida? O que o Senhor quer falar? A gente pode até não perceber, mas em todo momento o Senhor está perto de nós. Amém. Todo momento. Se estamos vivos, é porque o Senhor está perto de nós. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está aqui. O Senhor é bom. O Senhor faz milagres. E o Senhor, na Bíblia, fala que Ele nos deu autoridade para expulsar demônios. Se nós queremos expulsar demônios, nós devemos ter intimidade. Porque sem intimidade não é possível fazer nada. Sem crer não é possível fazer nada. Sem ter amor ao Senhor não é possível fazer nada. A gente precisa buscar. A gente precisa ser grato ao Senhor. A gente precisa estar cada dia mais falando do amor dele. Porque o Senhor quer que a gente ganhe almas para o reino. O Senhor quer que a gente faça a obra dele com amor, com bondade no coração. O Senhor quer que amamos nossos irmãos. E o Senhor está a cada hora da nossa vida operando milagres. Todos os dias há um milagre. Nós podemos até não perceber, mas há um milagre. Então, mesmo que você não saiba o milagre que aconteceu hoje, agradeça ao Senhor, porque tudo Ele tem nos dado de bom, porque tudo Ele tem nos abençoado. Quando Paulo era preso, ele louvava. Devemos exaltar ao Senhor em qualquer situação. Em uma das missões de Paulo, ele foi de barco com algumas pessoas, só que o barco, no meio do mar, ele se quebrou. E eles conseguiram repousar na ilha de Malta. Na ilha de Malta, eles acenderam fogueiras para se aquecer, mas teve uma hora que veio uma cobra e picou o braço de Paulo. Paulo, ele não ficou nem assustado, porque ele sabia que ele não precisava temer, porque o Senhor estava com ele. E por causa do temor ao Senhor, da intimidade que ele tinha com o Senhor, o veneno não afetou em nada em Paulo. E aquilo que aconteceu ainda fez com que as pessoas acreditassem no Senhor Jesus e vissem como o poder dele é grande, como o poder dele opera na vida das pessoas, como ele cura, como ele traz libertação. E o Senhor, não só nessa noite, mas em todos os dias, Ele quer trazer libertação para nós. Ele quer fazer tudo de bom na nossa vida. Basta a gente aceitar. Basta a gente aceitar. Nós devemos declarar que nós aceitamos o Senhor na nossa vida. Como cristãos, nós devemos ser exemplo para as outras pessoas. Devemos acreditar no que o Senhor diz. O Senhor quer que a gente cada dia esteja mais e mais na presença dEle, exaltando o nome dEle, independente da situação. Eu vou ler lá em 1 Timóteo capítulo 12 ao 14. A gratidão de Paulo pela misericórdia de Deus. Agradeço àquele que me deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor.